resolvi fazer esse vídeo dirigindo, porque eu não tô tendo tempo pra gravar. E eu gostei muito, né, da resposta que eu tive com o primeiro vídeo aqui no canal. E eu não vou parar de gravar. Tá sendo bem terapêutico. Eu resolvi falar hoje, assim, quando eu falei, né, que eu ia começar uma nova faculdade, a maioria das pessoas assim, meu Deus, Adriana, como que você vai dar conta? Você tem 2 filhas, você tem consultório, você dá aula. E realmente, né, quando eu parei assim pra pensar, falei, nossa, como que eu vou dar conta disso tudo? Mas eu preciso dar conta. Então, a minha alternativa, eu não tenho outra opção, porque agora eu coloquei na minha cabeça que era o meu momento de estudar novamente. Então, falei, eu vou fazer dar certo. Então, eu vi que assim, eu ia precisar mudar muito a minha rotina. E nisso, inclui-se, né, hábitos, o que eu consumo, o tempo que eu gasto com os supérfluos, horas de dormir, hora de acordar. Eu percebi que assim, eu ia ter que ser chata, né? E chata estou sendo. Primeiro, a hora de acordar. Eu ainda não estou no meu ideal. Eu tô conseguindo acordar às 5 da manhã para eu conseguir tomar o meu café, acordar com calma, porque eu preciso disso. Para o meu dia dar certo, eu preciso acordar e ter meu momento, né? Tô conseguindo fazer exercício físico? Não. De manhã cedo, acordar e fazer ginástica? Não. Eu consigo me alongar. Então eu comprei elásticos, sabe? Esses na Amazon mesmo. E aí eu tô conseguindo fazer alongamento, pelo menos. Isso já é muito bom. Aí eu tomo meu café, tem dia que eu tenho fome, tem dia que não. Eu não sou o tipo de pessoa que precisa todo dia tomar café da manhã, eu sou de lua. Isso não tem rotina. Beleza. Aí eu vou, acordo as crianças e levo elas pra escola. Então a hora de acordar, eu ainda estou próxima, eu ainda não estou no meu ideal, porque eu queria acordar um pouquinho mais cedo pra eu ler, né? Pra eu estudar um pouquinho. Aí, assim, por volta de 4h30, porque eu tomo banho e fico das 5 às 6 lendo, sabe? É algo que eu ainda quero colocar. Mas não consegui e não tô me martirizando por isso, porque eu tenho conseguido fazer outras coisas, né? Então, aí eu vou pra faculdade e na faculdade eu tô ficando direto, né? Eu não tô voltando pra casa pra almoçar. Outra coisa, preciso voltar a arrumar minhas refeições. Eu tenho um esquema de uma moça que me vende as marmitinhas com a comida certa pra eu comer, mas eu ainda não tô tendo disciplina de organizar tudo. Preciso comprar uma bolsinha térmica, perdi a minha, enfim. Eu preciso dessas coisas pra eu ser organizada. Então, porque eu tô ficando direto lá na Univag, acaba que eu como por lá. E tem dia que eu como bem, tem dia que eu como mal. É outra coisa. Vocês estão vendo? Tem várias coisas que eu não tô perfeita. E eu sei que eu jamais vou ser perfeita. Mas eu tô tentando dar o meu melhor. Consigo toda vez? Não. Mas tô tentando. Então, beleza. Coloquei também isso como outro ponto que eu preciso melhorar, que é a marmita. E até encomendei, hoje ela vai entregar umas comidas lá em casa. Vou comer. Porque aí eu fico direto, qual que é o ponto? Eu ficando direto, eu estudo. Então toda semana, no domingo à noite, eu tô fazendo assim, o esqueminha pra até, assim, da segunda até o outro domingo. De tudo que eu tenho que estudar, sabe? Porque o que eu percebi é que não que seja extremamente difícil o conteúdo. Eu me considero uma pessoa estudiosa. Não sou inteligente dessas que tem que ler, não. Depois vou contar como que eu estudo. Mas tem muito conteúdo. Então, um dia que eu não estudo, eu já acumulei o conteúdo do próximo dia. Por isso eu coloquei cada dia da semana, né? Eu tenho um quadrinho lá em casa, na frente da minha mesa. E aí eu coloquei assim, na frente, né? Como eu falei,
Eu escrevo tudo que eu tenho, tudo que eu vou estudar, na hora do almoço e à noite, né? E eu tenho que seguir isso. Eu sou obrigada a seguir isso. Então, à noite, se eu deixei para estudar microbiologia, eu vou estudar o conteúdo todo que eu já tive de microbiologia e eu preciso cumprir essa meta, porque senão eu vou acumular. Então, ontem à noite era tutoria, que hoje a gente vai fechar a tutoria. Então, eu tinha que terminar a tutoria. Não, minto, eu até coloquei para terminar ontem à noite e hoje na hora do almoço para reler. Mas eu acho que eu vou deixar para começar um outro hoje. Vou ter que editar essa parte. Então, eu deixei, né, ontem para terminar de escrever a tutoria. E para hoje eu tenho só que ler, né, me preparar, revisar tudo que eu escrevi. Agora na hora do almoço, que à tarde tem fechamento, né? Hoje à noite eu deixei histologia para eu estudar. Então, o que eu tô tendo de histologia? Tecido epitelial. Eu vou terminar tecido epitelial hoje. Eu preciso terminar, então é inegociável. Hoje eu tenho que terminar tecido epitelial. Nem que eu vou dormir meia-noite. Também coloquei, né, assim, como limite para eu dormir meia-noite. Porque eu tô tentando acordar mais cedo. Então eu tenho que fazer dar certo, né? Eu tenho que otimizar meu tempo para conseguir terminar isso. Porque também se eu for dormir 2 da manhã e acordar às 4, meu dia não vai render, né? Tá dando de entender? Então tá lá, eu deixo tudo que eu tenho que estudar durante a semana e eu tenho que obedecer isso. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho uma facilidade lá em casa, que é minha mãe, que mora comigo, e a funcionária, né, a Cida, que ajuda a gente à noite. Beleza. Tem a Neuza de dia, que arruma a casa, e que também, a gente, sim, são pessoas que eu não vivo sem. Aí, as crianças, né, elas já ficam o dia inteiro na escola, elas têm o hábito de dormir cedo, outra vantagem, e algo que eu já conversei com elas, e que isso daí é da rotina delas. Criança, pra mim, tem que dormir cedo. Elas estão amadurecendo o cérebro, elas estão lá com várias... o cérebrozinho com a super plasticidade, elas precisam descansar. E então, lá em casa, ninguém dorme tarde, não. As duas, elas não dormem tarde. Elas têm que estar 8 horas na cama. Nossa, Adriana, mas e se tiver um aniversário, alguma coisa, beleza. Aí tem exceções. Mas rotina, independente de ser dia de semana ou final de semana. 8 horas. Final de semana, até umas 9 vai. Mas não tem essa de criança estar dormindo meia-noite lá em casa. Isso eu sou chata. Porque elas dormindo cedo, elas têm o tempo delas de sono, elas acordam cedo. Como que uma criança que dorme tarde vai acordar cedo? Ou então, como que uma criança vai acordar às 10 da manhã? Pra mim, não. Entendeu? Enquanto elas estiverem pequenas, não. Aí elas acordam cedo, a gente vai pra escola, né? Elas ficam o dia inteiro. Então, quando elas chegam, elas já estão cansadinhas, comem, fazem um lanchinho e vão dormir. Como elas dormem cedo, eu tenho muito tempo para estudar à noite. Então, pra mim, tá dando certo também. Elas dormiram, eu como alguma coisa, tento não encher muito a barriga, porque eu com barriga cheia também fico preguiçosa. Então, né, outra coisa que eu vou falar. E vou estudar. Vou estudar até por volta de meia-noite, né? Tô tentando não estender. Um dia se eu precisar estender porque eu não dei conta de finalizar meu conteúdo, beleza. Então eu vou estar podre no outro dia, mas pelo menos eu vou ter terminado. Dá certo pra mim porque eu não preciso dormir muito. Eu sou uma pessoa que se dorme 4 a 5 horas todo dia, pra mim tá ótimo. Eu não preciso dormir muito. Não sei se é de mim, se meu cérebro, se eu acostumei meu corpo, o cérebro, não sei. Eu não preciso dormir muito e também não preciso comer muito, né? Então eu priorizo refeições. Se eu tomo um café da manhã reforçado, eu pulo o almoço para eu ficar estudando e vou jantar. Eu só tomo uma proteína, como uma fruta e eu fico bem. Eu não funciono de barriga cheia. Eu fico podre, eu fico cansada, eu fico com sono. Isso tudo eu tô falando que dá certo pra mim, que pode não dar certo pra outra pessoa. Beleza. E aí, se eu não comi no café da manhã, eu almoço. E então, assim, não que eu não tenha, como eu tô falando assim, comer, mastigar muita coisa, fruta, ovo, pão, tá lá. Se eu não tomei café da manhã,
eu almoço bem e à noite só faço um lanche, tá? Eu não preciso de muito mais que isso. Fora, lógico, que bater meta de proteína e água, né? Muita água. Outra coisa. Então, hábito de dormir, hábitos de horário, né? Rotina. Tive que ter rotina. Quando eu falo de ter rotina, tem exceções? Obviamente tem exceções. Mas se essas exceções, elas vão me fazer estragar muito, muito, muito a minha rotina, eu não vou abrir mão. Então não vai ser exceção, não vou, tá? Lógico, eventos importantes, festas em família ou algum aniversário específico, algo para as crianças, beleza. Abro exceções. Mas nada que dure até tarde, porque senão no outro dia tá podre, né? Então nada que dure até muito tarde. Bebidas que me deixavam doente, eu tive que cortar. Porque uma cervejinha, ou 2, ou 3, ou 4, né? Muitas que eu tomava, no outro dia eu estava imprestável, sem contar o meu cognitivo e o meu motor. Isso daí, cortei. Nossa, Adriana, de uma vez, minto, mas teve uma exceçãozinha nesse período, porque eu já tô há 6 meses praticamente zerada de bebida alcoólica. Mas teve uma festa dos meus alunos que eu me permiti tomar um drink. E só. Nossa, não. Pra área que eu quero seguir, que eu sei que vai exigir muito do meu corpo, muito da minha destreza manual, da minha firmeza, da minha concentração, do meu poder cognitivo e motor, eu parei. Porque, assim, eu já cumpri tabela, gente. Eu já tenho primeiro uma profissão, meu consultório e a faculdade que me sustento. Eu já casei, tive filha, descasei, as meninas estão crescendo. O que eu tenho agora é cuidado comigo. Então, é o meu propósito de vida. Então eu vou ser chata, né? Porque eu já aproveitei muito, eu já curti muito nessa vida. Então agora eu vou cuidar de mim e da minha nova carreira, que é a carreira dos meus sonhos. Então sim, cortei. Cortei bebida alcoólica, cortei perder noite na rua, cortei o quê? Consumir bobeira. Um pouquinho ainda consumo. Mas eu tô evitando tudo que ocupe o meu tempo e que me distraia excessivamente, tá? Que eu acho que assim eu vou dar conta, porque sim, é uma rotina corrida. Inclusive, assim, em relação a estudos e conteúdos, está sendo mais do que eu esperava. Ponto pra Univag, porque eu tô achando o curso impecável. Ai, Adriana, tem 2 semanas. Tá, tem 2 semanas, mas a primeira impressão ficou. É uma faculdade que eu já conheço, né? E achei o curso realmente impecável. Vou fazer uma parte 2 porque tá muito comprido, tá muito extenso, mas eu vou mostrar como eu estudo. Porque não é fácil. Eu não sei o que eu tenho na minha cabeça. Eu não consigo só ler e aprender. Eu tenho todo o meu método de estudo que eu percebi que é o que dá certo pra mim. E ele é muito complexo. Eu preciso de muita concentração, porque eu facilmente me distraio. Mas eu vou fazer um vídeo 2, porque esse ficou muito comprido.